Boa noite! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma live supera. Obrigada pela presença de vocês. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Estão me escutando? Dá um ok aqui no chat. Oi, Maiara. Boa noite. Fernanda, Ana Paula, Vera, Maria. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez aqui com o Supera. E hoje nós vamos falar sobre o empreendedorismo feminino. Vamos chamar 3 pessoas queridíssimas que vão mostrar, contar um pouquinho das histórias de inspiração. Então aproveita agora esse momento. Chama quem você quer que participe aqui. Sua amiga, sua mãe, sua filha, quem você acha que precisa. E mais, os homens também. Porque essa live, gente, não é só para mulher, não. Empreendedorismo feminino também é para homem. Vamos educar os nossos homens, vamos mostrar para eles a força do feminino, que eles também podem entrar neste mundo, assistir, nos testemunhar e ser parceiros de nós. Mulheres, femininas. Então, corre lá, chama todo mundo, compartilha o link. E hoje, gente, nós estamos celebrando dia 19 de novembro. Essa data foi determinada pela ONU como o Dia do Empreendedorismo Feminino. E essa semana que nós estamos também é a Semana Global do Empreendedorismo, criada pelo ministro britânico. Então, é muito especial essa data. Ela representa muito também nós do Supera, por isso que a gente resolveu criar esse momento aqui para vocês. Aqui no Supera, 48% das franquias são lideradas por mulheres e mais 26% por casais. Então, 72% das franquias Supera tem no comando uma mulher. Então, essa força a gente percebe aqui no Mundo Supera. Isso também a gente consegue ver no mundo, a gente consegue ver no Brasil. No Brasil, 45% dos lares é chefiado por uma mulher. Vocês sabiam disso? Se não sabia, gente, fica aqui com a gente. Fica aqui para aprender um pouco mais sobre esse mundo, esse universo. Aqui também, a Sebrae fez uma pesquisa no Brasil e 30 milhões, temos 30 milhões de empresárias, são 30 milhões de mulheres que empreendem no Brasil. Isso é fantástico. 55% também dos MEIs são de mulheres. Isso. Então, gente, essa live é para você. Homem, mulher, cis, trans, todo mundo. A gente está aqui para aprender, para fazer uma troca de experiências muito, muito ricas. E é por isso que nós temos 3 convidadas muito especiais aqui. Eu, Bárbara, para quem não me conhece, sou diretora de gestão de franquias do Método Supera. Vou aqui mediar essa live e chamar como convidada Beth Goulart, que vocês já conhecem, a atriz embaixadora do Supera, Cris Guterres. A Cris Guterres, ela é proprietária de um restaurante átrio em São Paulo, maravilhoso. Também é colunista do UOL. A gente também tem aqui a Fernanda Custódio, uma empresária forte, que tem uma história lindíssima e belíssima, que vocês vão se inspirar. Então, com vocês, eu chamo agora Beth Goulart para contar um pouco dessa história inspiradora. Aproveite e chame aí todo mundo que você quer inspirar também. Bem-vinda, Beth! Oh, minha querida, boa noite, Bárbara, Cris, Fernanda, cada uma de vocês que estão presentes nessa live de hoje. Que prazer imenso poder falar um pouquinho da força feminina no empreendedorismo. É tão importante a gente entender a nossa capacidade de realização. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, eu penso muito em autoestima, em independência, em autonomia, em você acreditar na sua capacidade, no seu sonho. Todas nós, mulheres, temos essa
força dentro de nós, a força da criação, de levar adiante uma ideia, levar adiante um sonho. Eu acho que tudo começa um pouco como sonho, com esse desejo imenso de realizar alguma coisa que a gente acredita. E quando a gente coloca a força do sonho, a força da fé, a força do amor, isso é o ingrediente mágico que toda mulher conhece, tem dentro de si. Eu venho de uma família de mulheres fortes. Minha mãe, minha avó, minha bisavó. Minha bisavó era italiana, ela veio para o Brasil para fazer a América, assim que diziam, fugindo da guerra. E aí veio aqui, começou a trabalhar, casou com meu avô era alfaiate, falou assim, eu não posso ficar quieta, não posso ficar esperando você. Começou a ter um filho, depois outro filho, depois outro filho. Não, eu preciso trabalhar, eu vou ser médica. Ela entrou numa faculdade de medicina, se formou médica e trabalhou como médica. E aí teve vários filhos e formou minha avó, outra mulher forte também foi médica, jornalista, cantora lírica e depois se tornou atriz, depois de minha mãe. Minha mãe começou a trabalhar muito cedo, ela demonstrou seu talento desde criança, e minha avó, que era muito dedicada à minha mãe, levou ela para estudar e para falar poesias na rádio, na época era assim, e aí ela ajudou a minha mãe no seu desenvolvimento artístico, até ela começar a trabalhar profissionalmente ao lado de uma outra grande mulher, Dulcina de Moraes, que também era uma outra grande empreendedora do teatro. E assim eu aprendi desde cedo, pelo exemplo de minha mãe, de minha avó, de minha bisavó, a força da vontade, a força da dedicação a um ideal, a um sonho. Quando a gente fala sonho, parece uma coisa de quimera, uma coisa longe, mas se a gente não sonha, a gente não visualiza, a gente não projeta para o espaço a nossa visão de futuro, o nosso desejo. Quando eu falo de sonho, eu quero falar diretamente do poder do desejo, da nossa vontade. E isso vem muito internamente em cada um de nós, quando a gente manifesta uma vocação. Eu, desde muito cedo, manifestei a minha vocação, como minha mãe também, desde muito cedo. Então, obviamente, eu estava numa família onde a vocação que eu, desde cedo, apareceu em mim, era um terreno fértil para aquela semente desabrochar. Então, eu tinha ali como acompanhar como é que se fazia uma peça de teatro, como é que de uma ideia virava um espetáculo. Né? Eu acho que a minha profissão pode ser um símbolo muito interessante do processo do empreendedorismo, porque começa assim, começa com uma ideia. Você tem uma ideia, e a partir daí, como é que eu vou tornar essa ideia um produto? Como é que eu vou fazer isso uma coisa viável, que eu possa trocar com as pessoas, dar às pessoas e receber em troca o meu pagamento, o meu sustento, e, consequentemente, sustentar toda essa cadeia de profissionais que são necessários para você desenvolver um projeto de teatro. Teatro é uma arte coletiva, não se faz teatro sozinho. Então, para eu desenvolver essa ideia, de cara, eu preciso ter um grupo comigo que vá sonhar junto comigo, acreditar junto comigo naquela ideia, e que aquela ideia é viável, que o público vai querer assistir, vai querer conhecer a nossa proposta artística, vai querer ir ao teatro, pagar o seu ingresso e assistir aquele espetáculo. Mas aí a ideia surge, às vezes na cabeça de um autor, que tem o sonho primeiro do que é da ideia. Quando você pega esse texto, uma outra pessoa também sonha em cima disso, que é o diretor. Ele vai pegar essa ideia e vai conceber um espetáculo. Ele vai sair do papel e transformar aquilo num espaço cênico para contar uma história. Então, ele precisa, com o olhar que ele tem sobre aquilo que ele leu, sobre aquele texto, sobre aquela ideia, chamar profissionais que vão, de alguma forma, trazer conteúdo para essa ideia dele. Então, ele vai ter que transmitir e alimentar essa ideia, inocular as pessoas com esse sonho que ele teve,
dessa ideia. E aí, fazer com que os criadores tragam para ele as suas criações. Então, o cenógrafo vai fazer o cenário, a figurinista vai fazer o figurino, o pessoal que trabalha com o corpo vai trazer a coreografia, quem faz a música vai criar a música, os atores vão estudar seu texto e ensaiar as suas marcações, e aí tudo isso junto, vou criar, vai ter uma iluminação, eu vou fazer um espetáculo. Só que para esse espetáculo acontecer, eu preciso de uma figura fundamental, que é o produtor. O produtor é aquela pessoa que consegue concretizar as ideias. Por exemplo, eu, na minha produtora, eu tenho uma sócia que é a Pierina Moraes. Eu tenho a visão artística, mas ela me ajuda a concretizar. Ela tem a visão administrativa. Ela que consegue fazer o orçamento. Quanto essa sua ideia vai me custar? Porque uma coisa é você ter um sonho, a outra é você tornar realidade. Você tem que trazer para uma realidade concreta para você conseguir concretizar essa ideia. Isso realmente se tornar um espetáculo, que as pessoas vão pagar o seu ingresso para assistir o espetáculo, né? Acaba sendo um produto. E aí, eu tenho essa parceria com ela consegue visualizar dentro das coisas que eu falo, os espetáculos que eu crio, por exemplo, eu escrevo texto, eu visualizo o que eu quero, eu penso mais ou menos o cenário que eu vou querer, então ela fala, isso vai custar mais ou menos X, você vai ter que trabalhar dentro desse limite. Não adianta eu querer fazer um cenário maravilhoso, riquíssimo, se eu não vou ter essa verba para realizar o cenário. Então eu vou ter que me adequar, conseguir adequar o meu sonho à realidade possível. Eu estou contando isso tudo para dizer que o meu fazer artístico tem muito de empreendedorismo, mesmo sem a gente saber. Aí, seguindo a concepção do espetáculo, aí eu chamo os criadores, cada criador vai receber um dinheiro para criar, um dinheiro para poder realizar essa criação, então, o figurinista vai criar os figurinos, mas eu vou ter que comprar pano, contratar uma costureira, saber confeccionar aquela ideia que eu tive, que o figurinista desenhou, para até se tornar um figurino. Depois desse processo todo criativo, que a gente chama de pré-produção, que é quando a gente concebe, orça, compra as coisas, a gente tem que também ir atrás do dinheiro. Porque você, às vezes, tem uma ideia, você tem que convencer o mercado ou possíveis parceiros da sua ideia para que te ajudem a concretizar essa ideia. Aí entra a figura do patrocinador, a figura do investidor, que são possíveis parceiros financeiros dessa ideia, né? Então, a gente consegue levar essa ideia e eles veem que você tem uma estrutura viável de realização, você não está brincando, você está lidando com profissionais, você tem uma capacidade artística de realização, e você vai trazer para eles um produto que vai agregar muito à sua empresa. Então, ele pode botar o nome da empresa ali, ele pode investir dinheiro na sua ideia, porque ele vai ter um resultado muito positivo para a sua empresa. É um resultado, a gente chama que é sempre um retorno institucional. Quando as empresas investem em arte, cultura, elas têm um retorno institucional, que é quando a gente fala assim, puxa, que legal que a empresa tal está investindo em cultura. Eu vi um espetáculo tão lindo, quem foi o patrocinador do espetáculo? Ah, foi tal empresa. Então, essa qualidade do espetáculo acaba sendo transferido para a empresa que investiu naquilo, que soube ver naqueles profissionais uma qualidade artística, um valor. Ok, então eu vou investir o meu dinheiro em você, porque eu sei que você vai me trazer um retorno positivo. E aí, quando você faz um sucesso, e as pessoas vão te assistir, e compram o ingresso, e te aplaudem no final, parte daquele agradecimento vai para todos os profissionais e também, fundamentalmente, para a empresa que acreditou em você, que acreditou na sua ideia, que sonhou junto com você e que tornou o seu sonho possível. Na minha profissão, é um pouco assim que acontece o empreendedorismo. Então, minha mãe foi empreendedora aos 18 anos de idade.
com 18 anos de idade, ela tinha um teatro nas mãos. Mesmo sem ter uma condição de conhecimento administrativo suficiente para ter o teatro, coisas do destino fizeram com que ela tivesse um teatro nas mãos e uma companhia nas mãos para levar adiante. Então, minha mãe aprendeu muito do empreendedorismo na prática. Como nós, de certa forma, herdamos um pouquinho, através da experiência deles, de acompanhar todo esse processo, nós fomos ganhando um pouquinho essa experiência do fazer, saber fazer, fazendo. É um conhecimento prático, empírico. Nós não fizemos um curso, uma faculdade disso, nós aprendemos na prática. Mas é uma sabedoria. Muitas mulheres hoje empreendem assim. Elas veem como é que, às vezes, a mãe fazia, ou uma tia sabia fazer, sabia costurar muito bem, aí, de repente, começou a costurar para fora, e aquilo se tornou um negócio. Ou uma mulher que cozinha muito bem, passa por uma situação difícil, hoje em dia, muita gente está passando por isso, eu perdi o emprego. E aí, o que eu faço? Mas eu sei fazer doces muito bem, então eu aprendi a fazer do meu prazer de fazer doces, do meu saber fazer doces, uma atividade financeira, um trabalho, um empreendimento. Então, é muito importante você que vai empreender, você ter em si esse saber fazer, essa coisa dentro de você, que é o que você sabe fazer bem. No meu caso, eu sabia representar, interpretar. Depois eu descobri que eu sabia escrever. Depois eu descobri que eu sabia dirigir. Aí eu descobri que eu também sabia produzir. Aí sim, eu banquei minhas ideias, meus sonhos e comecei a empreender minhas ideias, os meus projetos, que é muito bacana quando você consegue fazer isso. Claro que eu trabalhei em muitos projetos de outras pessoas, eu servi a projetos de outras pessoas como atriz, aprendi em cada experiência que eu vivi como atriz muito para poder chegar na minha hora de produzir, saber como fazer. Então, você que às vezes trabalha, por exemplo, você pode trabalhar às vezes numa fábrica, e aí uma fábrica de tecidos, por exemplo. Então, você trabalha com aquela matéria-prima, mas acontece alguma situação do destino, você perdeu seu emprego. Não, mas eu aprendi a lidar com tecidos muito bem. Quem sabe eu não posso aproveitar esse tecido? Eu sei que tem sobra de tecido, que as empresas às vezes não sabem o que fazer. Eu posso aproveitar disso e transformar isso numa coisa nova, com o meu conhecimento, com o meu talento, com a minha vocação. Transformar isso em alguma coisa minha. E aí sim, com essa vontade, com esse desejo, com esse impulso de autonomia, de autoestima, de autoafirmação, de independência, eu vou atrás do meu sonho. Eu vou atrás da minha realização pessoal. Eu vou atrás do meu crescimento. E assim, uma ideia se transforma num empreendimento. Então, nós, mulheres, aprendemos a fazer isso. Às vezes dentro de casa, às vezes com uma história que ouvimos de pessoas próximas. Nós, mulheres, temos um saber muito especial, que é a nossa oralidade. Nós contamos histórias e ouvimos muitas histórias. E através daí, da nossa cultura, nós herdamos muita coisa da nossa ancestralidade, coisas que a gente nem sabe que a gente herdou, mas que a gente herdou. Vem dessa capacidade feminina de criar, educar, sustentar, gerar. Todas nós mulheres temos isso em nós de uma forma intuitiva. Nós temos que aproveitar esse poder de gerar, criar e sustentar uma ideia para colocar a nosso favor. E como é que a gente faz isso? Quando a gente descobre um saber fazer, quando a gente descobre qual é a nossa real vocação, nosso talento. Qual é o nosso talento? É lidar com artes manuais? É artesanato? É escrever? É cantar? É gravar um disco? Hoje em dia, através da internet, por exemplo, cada vez mais, as pessoas estão aprendendo a ser independentes, estão aprendendo a
a produzir as suas próprias criações. Isso é fundamental na caminhada. Então, descubra o seu talento. Confie em você. Confie numa coisa que todas as mulheres têm de uma forma linda, que é a intuição. Nós temos uma percepção especial que nos ajuda a descobrir o caminho, que nos ajuda a perceber os sinais. A gente recebe muitos sinais na vida, nos caminhos que a gente tem que tomar. Então, afie as suas antenas, a sua percepção, para enxergar os sinais à sua frente e siga. Siga confiando na sua capacidade de superação. Eu queria falar aqui sobre uma mulher incrível, muito inspiradora para nós, e que para mim é muito inspiradora, porque é uma das mulheres que eu estou agora estudando para levar ao teatro, que é a Cora Coralina. Cora Coralina foi uma mulher que foi criada numa época muito difícil para as mulheres. Ela foi criada, o pai morreu logo que ela nasceu, então ela ficou sem a figura masculina, e a mãe era uma mãe um pouco desligada das coisas, sabe? Herdou a fazenda, cuidava das filhas, mas ela era uma filha meio rejeitada, ela lembrava um pouco a cara do pai que morreu, então ela não era bonita, ela caía, ninguém olhava muito para ela, e dava muito chance dela se desenvolver. Então, ela cresceu meio se sentindo um pouco rejeitada naquela família. Como a mãe não tinha conhecimento prático nenhum, ela gostava de romances, ela gostava de ler, ela não soube lidar com o lado prático da vida. Então, eles foram perdendo tudo, perderam a fazenda, foram perdendo tudo, foram acabando na casa do avô, da avó, até que chega uma hora que ela se apaixona e vai embora, foge com esse homem, que acaba sendo o marido dela, e aí ela começa a engravidar, tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, ele morre. Ela fica sozinha com 4 filhos para criar. E aí, o que ela vai fazer? Ela já tinha lidado com a terra, porque ele foi fazendeiro, ele lidou com terra, então ela plantava, colhia, e ela gostava de fazer doces. Ela foi uma grande empreendedora. Ela criou os filhos, deu faculdade dos filhos, com os doces que ela fazia. É claro que ela gostava de escrever. Ela gostava de escrever desde os 12 anos de idade. Ela só teve o primário. Mas o talento dela era escrever e fazer doces. Ela fez do fazer doces uma profissão. Com esse fazer doces, ela conseguiu se sustentar os 4 filhos, e aí, quando ela já era mais velha, ela sentiu o chamado da volta, que ela diz. Ela voltou de novo para Goiás Velho, que era a terra de onde ela foi embora, para essa mesma casa onde ela cresceu, e ali, aos 76 anos de idade, ela conseguiu editar o seu primeiro livro, Cora Coralina. É uma das grandes poetisas brasileiras que só conseguiu editar o seu primeiro livro aos 76 anos de idade, que teve um saber de vida impressionante através de todas as dificuldades e adversidades da vida, e conseguiu trazer para a sua escrita e para a sua poesia um pouco dessa experiência, e se tornou essa grande poetisa, inspiradora para todos nós. Mas, antes da poetisa, ela também nos inspira como uma grande mulher empreendedora, porque ela sabia que ela fazia doces bem, então ela pensava, não, mas eu tenho que saber como levar os meus doces para as pessoas, eu vou criar um papel especial para embrulhar, eu vou criar uma caixa especial para apresentar essa caixa para os meus clientes. E aí ela foi criando realmente uma clientela. Ela sabia onde levar, onde vender, como divulgar. São características que cada empreendedor precisa aprender a fazer para poder levar o seu produto para o público que vai consumir o seu produto. Voltando para o meu teatro, depois de todo esse processo de fazer, montar a peça estar pronta, eu tenho que saber como divulgar essa peça. Porque eu tenho que fazer com que as pessoas saibam que essa peça existe, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que dar vontade das pessoas de assistirem o espetáculo, porque existem muitos espetáculos em cartaz.
Hoje não, infelizmente, por causa da Covid. Mas, antes disso, não é? Por que as pessoas iam assistir o meu espetáculo e não o dos outros? Eu tenho que tornar o meu produto algo interessante, algo diferente, algo que só eu posso fazer. Transformar o meu produto em alguma coisa especial. Isso eu acho que é importantíssimo no processo do empreendedorismo. Você criar, fazer o seu produto alguma coisa especial, que as pessoas queiram, que as pessoas tenham acesso, que as pessoas queiram conhecer. E aí você cria uma clientela. No teatro existe uma expressão muito interessante que é assim, boca a boca. O que quer dizer isso? É quando as pessoas vão assistir a sua peça e saem de lá falando bem. Então, assim, é o boca a boca. Eu vim porque alguém me falou que era muito bom. Então, eu quis assistir a peça. Eu gostei tanto que eu trouxe uma outra pessoa para assistir junto comigo. E aí, essas 2 pessoas que vão sair já vão trazer mais 4. E das 4 vão trazer mais 8. E das outras 8 vão trazer mais 16. E assim, você saber como levar um produto de qualidade para as pessoas, é fundamental você saber como divulgar o seu trabalho e o seu produto. Tudo isso, gente, é empreendedorismo. A gente não pensa nisso quando faz. Eu nunca pensei no meu trabalho como um empreendimento, mas ele é um empreendimento, desde a sua raiz até a sua finalização, que é quando você tem o resultado final do trabalho, quando você diz, eu tive um resultado maravilhoso, uma plateia imensa, um número enorme de pessoas assistindo o espetáculo, e onde eu for realizando, Clarice, por exemplo, o espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, foi um espetáculo que teve um resultado maravilhoso, nós ficamos 9 anos em cartaz, e até hoje, se eu voltar em cartaz, eu tenho certeza que eu vou ter o público de volta, que foi um espetáculo de muito boca a boca, positivo, as pessoas gostavam muito de ver o espetáculo, e isso faz parte agora desse mistério do espetáculo. Não se explica. A gente lida na minha profissão com 2 linhas paralelas, o sucesso e o fracasso, e a gente tem que saber lidar com as 2, que fazem parte da profissão. Ninguém quer fazer um fracasso. Não existe receita para o sucesso, porque se existisse receita para o sucesso, ninguém faria um fracasso. Mas muitas vezes, as situações adversas da nossa vida, eu vou usar esse termo do fracasso para simbolizar um pouco isso, a gente aprende muito mais em situações adversas do que num sucesso, por exemplo. A Dulcina de Moraes, que era essa grande atriz, diretora, que foi a iniciadora de minha mãe no teatro, ela era também uma grande empreendedora na sua época, ela teve o seu teatro, ela teve a sua companhia, foi um dos primeiros ensinamentos que Dulcina deu para minha mãe, e minha mãe, consequentemente, passou para nós, que na nossa profissão tem sempre 2 linhas paralelas que vão caminhar juntas, o sucesso e o fracasso. Aprenda muito bem com o fracasso, para que você possa suportar o sucesso. É no fracasso que você vai ter estrutura para quando o sucesso chegar para você. Porque os 2 passam, tanto um quanto o outro. Você tem que aprender a passar pelos 2 de maneira igual. E tirar sempre ensinamento em cada experiência que a vida lhe apresenta. Eu poderia ficar falando horas sobre isso, não sei se já está no meu tempo, Bárbara, se você quer abrir para a gente falar sobre outras coisas, te pergunto agora se você quer que continue falando, se a gente já vai começando a trocar experiências, o que você acha? Que incrível, muito obrigada por contar e compartilhar com a gente toda a sua história, compartilhar também um pouco da história da sua mãe, da sua família. Eu acho que todo mundo aprendeu muito aqui, muitos comentaram. E tem uma, que é a Isa, tem 17 anos e começou a empreender. Então, acho Sim. que a sua fala para ela sobre o sucesso e o fracasso é essencial, porque, como você disse, a gente tem que lidar com isso. Então, agora, Beth, para
complementar um pouco mais tudo que você falou, da mulher que é intuitiva, da mulher que ela está buscando a independência. Eu chamo para contar também e trazer um pouco mais de experiência para a gente, a Cris Guterres. Ela é tão intuitiva que ela foi considerada a criadora de conteúdo mais inovadora de 2020 pela revista Forbes. Então, acho que ela vai fechar aqui com chave de ouro tudo isso que você falou agora, um pouco sobre a criatividade e a intuição. Ah, que bacana. Vou chamar aqui, então, Cris Guterres, vem aqui conversar com a gente. Conta, Cris, para essas 180 pessoas que estão aqui com a gente, um pouquinho da sua história, que também é tão linda e inspiradora quanto a da Beth. Eu vou deixar aqui você na sala para dar um alô para todo mundo. Obrigada, Bárbara. Quero te agradecer, Bárbara, dar um alô para a Beth, agradecer por essa fala, dizer que agora, para mim, acabou, não precisa nem falar, eu vou embora, gente. Não precisa falar mais nada depois quando a gente vem depois de Beth Goulart, né? A Fernanda, que também está aqui, vai falar depois de mim. Boa noite, Fernanda. É um prazer imenso agradecer ao Moraes pelo convite de estar aqui falando com vocês do Supera. Boa noite aos homens e mulheres. Hoje, dia 19 de novembro, é importante que a gente diga que essa data para lembrar o empreendedorismo feminino não é para a gente separar homens de mulheres no momento de empreender, mas sim para que a gente considere que as mulheres têm necessidades diferentes e que é necessário a gente ter um olhar mais múltiplo para as nossas necessidades e, de repente, nos apoiar ainda mais no empreendedorismo. Bárbara, eu queria só fazer uma correção, porque eu fui considerada uma das criadoras de conteúdo mais inovadoras pela revista Forbes em 2020. Tem outras pessoas, essa lista não tem alguém que está no topo, é uma lista que traz vários nomes e o meu nome está ali. Eu sou empreendedora, eu tenho um restaurante na região da Avenida Paulista, junto com a Renata Hilário, que é minha sócia. Eu tenho a Meteora, que é uma empresa onde a gente produz conteúdo, e o nosso produto mais famoso, mais conhecido, é um podcast chamado Podcast Meteora, e agora eu estou criando uma outra empresa, que é uma empresa que surge aí depois de toda a revolução vivida nesses últimos meses de pandemia. Mas eu quero começar a minha fala aqui num dia específico. Eu escolhi um dia D para começar a fazer essa minha fala aqui sobre o empreendedorismo. Esse dia é o dia 5 de agosto de 2019. Esse é um dia que, para mim, ele é crucial na minha vida. Ali eu tive que fazer uma decisão muito importante. Eu estava num momento onde eu tinha uma carreira como empreendedora no ramo alimentício, uma carreira como jornalista e uma carreira pública também como jornalista, que eu levava ali os 3 trabalhos ao mesmo tempo. Era, assim, muitas atividades, mas eu tinha uma figura que era imprescindível para que tudo desse certo, que era a minha sócia do restaurante, que era o negócio que mais tomava o tempo, mais exigia entrega. Não sei se, acho que a gente deve ter aí algumas empreendedoras ou empreendedores que trabalham com comida, e não é dizendo que os outros negócios não são trabalhosos, mas quando a gente trabalha com comida, existem uma série de cuidados e responsabilidades com relação à qualidade do nosso produto, que são muito preocupantes e que exigem muito da gente. E no dia 5 de agosto de 2019, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, porque foi o dia seguinte que eu enterrei a minha sócia. No dia anterior, a minha sócia faleceu, repentinamente, de um AVC, e no dia 5 de agosto, eu precisava decidir o que eu ia fazer da minha vida a partir dali. Tudo mudava a partir daquele momento. Eu não tinha pessoa com quem eu mais dividia os meus aprendizados, os meus conhecimentos, eu não tinha pessoa que tomava decisões comigo, e a gente já vinha empreendendo juntas e com muito sucesso há bastante tempo. Eu perdi aquela pessoa e, por ilusão do destino, a minha sócia era a minha mãe. Eu não só perdi uma sócia, mas eu perdia a minha base, a minha estrutura.
E naquele dia eu pensei muito sobre o que fazer, como seguir. Será que eu ia querer seguir com aquele sonho? Porque empreender, normalmente, nós estamos falando de sonhos. São os sonhos que a gente escolhe tirar de dentro de nós e tornar realidade, servindo para outras pessoas. Aquilo que a gente faz, muitas vezes, como a Beth disse, faz bem e nos dá prazer. Esse sonho não era meu, esse sonho era dela, da minha mãe. A minha mãe que sempre sonhou ter um restaurante, trabalhar com comida, e eu que reunia várias habilidades do empreendedorismo, comecei a apoiá-la logo que meu pai faleceu, porque os dois eram sócios juntos. E já fazia 8 anos que nós vínhamos numa parceria que eu gostava de brincar muito, que era uma parceria de sucesso, porque ela ficava muito mais trabalhando no restaurante e eu ficava mais no administrativo. Então eu dizia que ela trabalhava e eu gastava. E a gente seguia naquela parceria de sucesso há alguns anos. E por que mudar aquilo? Só que no dia 5 eu me via nessa necessidade de avaliar, pensar se eu seguiria nesse desafio sozinha. Foi muito importante para mim, porque ali naquele momento eu decidi que eu ia continuar. Mesmo com a dor, mesmo com a dificuldade, eu ia continuar com toda aquela loucura do empreendedorismo. Jornadas de trabalho infinitas, uma entrega absurda, dificuldades muitas vezes para lidar com equipe, porque em muitos momentos é vendido para a gente um sonho tão lindo de empreender, seja seu próprio sócio, não tenha patrão, não deixe que ninguém mais mande na sua vida. Mas a realidade não é exatamente essa, não é verdade? Acredito eu que muitos dos empreendedores que estão aqui nos ouvindo hoje devem ter uma jornada aí de 12, 13, 14 horas diárias, no mínimo. Dificilmente tiram férias. Estamos falando de mulheres que empreendem muitas vezes dentro de casa e que, por exemplo, nesse momento de pandemia como eu, está aqui respondendo o e-mail e ajudando o filho a fazer a lição de casa. Ali eu decidi seguir e continuar. Bom, passados alguns meses, nós entramos no momento de isolamento por conta do Covid-19. E ali foi um segundo baque, foi um baque mundial, lógico. Cristiane não quer dizer que as coisas só acontecem com ela, porque também eu sou essas pessoas que de vez em quando eu olho e falo assim, poxa Deus, só comigo, por quê? Não, foi uma questão mundial, mas eu ficava pensando também, poxa, acabei de perder minha mãe, né? Caramba, logo agora a pandemia. E foi difícil, muito difícil. Eu pensei que eu ia perder o restaurante. Ali, em um momento, eu fiquei pensando, será que eu tomei a decisão certa lá no dia 5? No 5 de agosto, eu acho que eu fiz a decisão errada, eu devia ter vendido, várias pessoas queriam ter comprado um restaurante de 17 anos, que fazia um baita sucesso, e eu agora com esse puto elefante branco, no meio de uma pandemia, sem saber como fazer com a minha equipe, que decisões tomar, o que eu faço. Por várias vezes eu pensei que eu tivesse tomado a decisão errada. Me questionei o tempo inteiro. E tem sido bem difícil, porque a pandemia não acabou, nós ainda estamos aqui no meio desse processo, sem saber se a gente está no meio, no começo ou no fim, na realidade, porque a gente não sabe se vamos encontrar uma vacina, se não vamos, mas não acabou. E eu tive que remodular o meu restaurante, eu tive que repensar, recriar as estruturas, tive que investir, fiquei devendo, fiz de tudo, postei na internet, pedi ajuda, mas uma coisa muito importante que me segurou até aqui neste momento foram as mulheres. A gente aprende, ouve muito ao longo da vida, frases que fazem com que nós, mulheres, a gente se distancie, que a gente não se una, que a gente não consiga se apoiar. Nós somos muitas vezes incitadas a rivalizar,
por um espaço, achar que não tem oportunidade para todas nós, que a gente vai precisar ser melhor do que as outras. E desde o dia 5, quem mais me apoiou foram as mulheres. Foram as minhas tias, quando a minha mãe morreu, as minhas amigas, as minhas clientes, a minha rede que me acompanha na internet, mulheres que eu nem conhecia pessoalmente, só conheci online, que começaram a divulgar meu restaurante, divulgar fotos e dizer, gente, vamos fazer um apoio. Mulheres que se uniram. Por quê? Porque elas conheciam o meu propósito. Eu vinha há 17 anos liderando um restaurante com uma sócia mulher que acreditava no poder de outras mulheres. A maioria da nossa equipe sempre foi formada por mulheres, e ao contrário do que muitos empresários sempre diziam, a gente contratava sim mulheres, mesmo sabendo que talvez seria mais caro se essa mulher engravidasse, seria sim mais caro se o filho desta mulher ficasse doente e ela tivesse que se ausentar para cuidar dele. Mas a gente sabia que investir em mulheres tinha um impacto muito grande na sociedade, fazia a diferença, e esse era um propósito nosso. Hoje, passada a pandemia, as inúmeras horas que eu me dediquei, a loucura que foi durante todo esse período, eu ainda tenho uma certa dúvida se vou realmente conseguir manter o restaurante como uma empresa lucrativa depois que tudo isso passar. Ainda tenho essa dúvida muito intensa, mas eu tenho uma certeza, que é uma certeza grande no meu coração, de que lá no dia 5 eu não fiz a escolha errada. Eu fiz a escolha certa de ter continuado. Eu pude provar para mim, desde o dia 5 de agosto, que eu sou forte, que eu sou capaz, que eu consigo chegar aonde eu quiser chegar. Eu aprendi, eu me desenvolvi em todos esses meses. Foi um desafio, foi uma força intensa que eu tive que colocar, mas foi necessário para que eu não deixasse que o meu medo de evoluir, de crescer, fosse maior do que a minha vontade de vencer. Eu consegui, além de manter até esse momento toda a minha equipe trabalhando comigo, sem ter que demitir ninguém por conta das medidas de isolamento, eu consegui alimentar mais de 6.000 pessoas ao longo da pandemia. 6.000 pessoas que estavam passando por necessidade, muitas em situação de rua, porque a gente não esqueceu do nosso propósito. Empreender precisa de um propósito, precisa de uma crença. E essa crença, ela vem daqui de dentro. Ela acompanha o que a gente acredita. E é a diferença que a gente vai fazer no mundo. A gente tem esse poder dentro de nós, mulheres. A Beth falou da intuição. É sobre essa intuição. A gente precisa acreditar em nós. Muitos homens e muitas outras mulheres vão dizer que a gente não é capaz. Muitas pessoas vão apontar que a gente não tem necessidade, que a gente não tem capacidade, desculpa. Mas só nós somos capazes de matar nossos sonhos. Empreender é disciplina. Entreguem-se na disciplina. Trabalhem o tempo que for possível, que for necessário. Mas descansem também. Não faça a loucura de trabalhar aí 7 dias por semana, 17, 18 horas. Um cérebro só funciona depois que descansa. E acreditem em vocês. É tudo o que eu tenho para dizer. Com certeza, no final da jornada, vocês vão descobrir que aquela escolha que vocês fizeram lá atrás foi a melhor escolha. Porque mesmo que não tenha dado certo, você no final aprendeu e seguiu o caminho. Obrigada. Cris, emocionante, gratidão. Imagina, meu bem, é nossa história, a história de muitas empreendedoras, muitas. Cris, como você é fortaleza, como você é inspiração. Me emocionei com a sua história. Obrigada por compartilhar e confiar em nós, no nosso trabalho, em nos contar
toda essa intimidade, toda essa história de fortaleza, sua e da sua família. E uma coisa que você falou, Cris, que eu acho que serve muito para todos nós que estamos aqui assistindo, sororidade. Sororidade. A gente precisa estar juntas. Sozinha, às vezes, a gente consegue? Consegue. Só que se a gente tem uma rede de apoio, a gente vai mais longe, uma rede para nos ajudar com os nossos filhos. Eu precisei de mulheres para me ajudar com meu filho, como eu fazia com meu filho, tendo que me entregar tantas horas no trabalho, e tem a lição, tem que ir no médico, tem que isso, tem que aquilo. A gente só consegue se tiver para quem dar as mãos. Que sejam mulheres, que sejam homens. Os homens também nos ajudam, tem muitos homens. Tem homens que nos ajudam, marido não, né, gente? Pelo amor de Deus, marido não ajuda, marido faz o serviço dele. Marido ajuda, como diz uma amiga minha, quando ele lava meu cabelo, aí ele ajuda. Mas a gente também precisa dos homens, porque sem eles, abrindo portas, levando a nossa mensagem, fazendo isso que o Luiz está fazendo, de abrir esse espaço para que a gente possa falar sobre as nossas necessidades, sem eles também a gente não avança. Com certeza. E por isso, gente, aproveita, manda esse link para todos os homens que você conhece, porque eles têm que também estar aqui, eles também pertencem a essa causa, né, Cris? Eles também têm que entender, como você falou no início, a gente tem necessidades diferentes, né? A mulher, ela é diferente no mundo do empreendedorismo. Então, um homem olhar, entender isso, como você disse, fazer escolhas para acolher a mulher, né? Você disse importante. Um movimento lindo que você fez, seu de dar oportunidade. E sabe, Cris, e é com esse ensejo que eu chamo a Fernanda para conversar com a gente, porque a Fernanda, ela também criou uma oportunidade para o mundo feminino. Ela é uma mulher, uma fortaleza, com uma história também de inspirar, que também teve e fornece esse apoio para muitas mulheres, para muitas pessoas. Fernanda Custódio, venha cá nos contar a sua história, nos inspirar. E eu peço, minha gente, um pouquinho só de paciência, porque ela está num hotel e a internet pode ficar um pouquinho instável, mas permaneçam aqui com a gente para escutar também essa história linda. Fernanda Custódio, com você. Boa noite, Bárbara. Obrigada pelo convite, gente. Espero que vocês possam me ouvir, me ver. Eu estou aqui numa pousada. Vim participar de um festival de arte da Serrinha, aqui em Bragança Paulista, mas decidi dedicar esse tempo agora para trazer o meu case para vocês. E o que dizer, depois de Beth Goulart, Cris Guterres, com essa história maravilhosa, com esse case de sucesso, nós tivemos uma mulher branca, cis, contando a sua história, nós tivemos uma mulher preta, cis, contando a sua história, e agora chegou a vez de nós, mulheres trans, contar histórias de sucesso. Bom, estou um pouco nervosa, meu primeiro case. Para quem não me conhece, sou a Fernanda Cauane Custódio, eu tenho 30 anos e eu sou uma mulher trans empreendedora. A minha história, como de muitas mulheres trans e outras mulheres cis também, ela surge da necessidade de começar a empreender. A gente não começa a empreender porque a gente acha um privilégio, a gente acha divertido, a gente necessita desse empreendimento. Porque eu, com 26 anos, depois de terminar minha graduação em Estética e Cosmetologia, eu não consegui emprego. Não me deram emprego simplesmente pelo fato de eu ser uma mulher trans. Eu tinha uma boa graduação, eu tinha boas notas e eu não consegui. Eu viajei o país, eu sou de Araraquara, do interior de São Paulo, fui morar em Curitiba, 5 anos, e eu nunca consegui um emprego de carteira fixa. Bem difícil, mas não foi por isso que eu desisti. Então eu venho para São Paulo em 2016 em busca desse sonho de conseguir um emprego de carteira registrada, uma coisa que deveria ser simples, deveria ser o direito de todas as mulheres de ter o seu próprio emprego, a sua própria renda. Eu com 26 anos estava em busca disso ainda, mas eu não desisti. Então, em 2016, eu consegui meu primeiro emprego como vendedora de uma loja, ali no Oscar Freire, que é uma região de luxo aqui de São Paulo, e ali eu aprendi tudo que eu sei como venda, tudo que eu sei sobre empreendedorismo. Ali eu aprendi, eu abria a loja, eu fechava a loja, eu batia estoque, eu fazia tudo sozinha, né? Eu comecei a administrar ali, recebendo salário de vendedora, hein? E nesse percurso que eu fazia da loja até a minha casa,
eu passava por uma rua, uma região aqui de São Paulo, chamada Rego Freitas, que é uma rua onde, historicamente, as mulheres trans ocupam enquanto prostituição. E para mim era muito difícil assistir aquela realidade, porque não que a prostituição não seja um trabalho como qualquer outro, mas nós mulheres trans, 90% de nós mulheres trans, ainda tem a prostituição como a única forma de renda. E eu, depois de 26 anos buscando o meu trabalho, assistir aquela realidade, não me contemplava, não me fazia feliz. Então, em 2017, 2018, eu tenho uma ideia. Eu penso em criar uma loja colaborativa onde eu pudesse trabalhar com outras pessoas trans empreendedoras e que nós pudéssemos revender os nossos produtos. Eu sempre conheci amigas que, mesmo na circunstância de prostituição, vendia frutas, vendia roupas, vendia artesanato. Eu pensei nesse formato colaborativo onde a gente pudesse reunir os nossos trabalhos, né, seja prestação de serviço ou venda de produto, e a gente pudesse vender e ganhar o nosso dinheiro para além dessa profissão. Então, em 2018, eu conheço o Guterville, meu sócio, e nós decidimos fundar a Translúdica, que é a primeira loja colaborativa feita por pessoas trans do Brasil. Através da economia colaborativa, a gente compartilha os custos para a manutenção deste espaço. Infelizmente, devido à pandemia, a gente está só com e-commerce, mas no finalzinho de 2018, a gente abriu nossa primeira loja. Era uma lojinha bem pequenininha ali na Rua Augusta, tinha 1,5 m por 1,5 m, mas ali foi o começo de um sonho. Ali foi a conquista de um sonho, né? Nós, mulheres trans, a gente tem essa dificuldade, porque a partir do meu corpo é político, não porque eu escolhi ser política, a partir do momento que é feita uma transição de gênero, a política está dada. E para nós isso se torna muito mais difícil. Então, a gente, quando fala de meritocracia, de pessoas que nascem com privilégio para acessar, nós, pessoas trans, assim como as mulheres pretas, estamos lá embaixo da hierarquia, bem lá embaixo, com toda essa dificuldade, mas a gente não desiste. A gente não desiste. E com esse pequeno sonho, com essa pequena loja na Rua Augusta, eu decido escrever a nossa marca num reality show chamado Shark Tank Brasil. O Shark Tank é um programa onde você leva um pitch. O pitch é você levar a sua marca ali e vender ela para um sócio, vender uma porcentagem da sua marca para um sócio. Então, eu estava querendo R$100 mil por 10% da minha empresa. Então, eu acabo participando do Shark Tank Brasil em 2019, e isso está um pouco perdida por causa dessa pandemia, mas em agosto de 2019 a gente participa do Shark Tank Brasil e nós somos aportados pela Camila Farani. Para quem não conhece, Camila Farani é uma das sócias da G2 Capital, uma das maiores empreendedoras anjos do Brasil. E a partir daí, eu começo a comprovar para mim mesma que não era só um sonho, de que a minha história, de que o meu projeto ele valia dinheiro. Aquilo que era uma necessidade se tornou um sonho, o que era um sonho se tornou realidade. E eu fiz valer a pena. Eu e meu sócio Guterville, que é uma pessoa gênero, também se enquadra enquanto um corpo trans, não binário, nós decidimos levar a Translúdica para um outro patamar. A gente não queria mais apenas uma lojinha ali na Rua Augusta de 1,5 m por 1,5 m. A gente queria mais, porque a gente merece mais. Nós, população trans, somos muito grande, nós somos inteligentes, nós somos prósperas, nós nunca tivemos oportunidades, mas deixaram frestas. E nessas frestas nós entramos e estamos conquistando. Hoje em São Paulo, eu tenho orgulho de dizer que nós tivemos a mulher mais votada à vereança aqui de São Paulo, é uma mulher trans, preta, Erika Hilton, com mais de 50 mil votos. Entender que as nossas corporeidades, a nossa historicidade está ocupando lugares para além do empreendedorismo, da política, das artes. A gente está comprovando para essa sociedade transfóbica que sempre nos enxutou, que sempre nos proibiu do mínimo de que nós podemos. E vocês, mulheres, também podem, seja cis, seja trans, seja negra, periférica, mulheres com deficiência, mulheres gordas, solteiras, mães solos, nós podemos. Porque como a Cris, como a Beth disse, a nossa história, a nossa oralidade vale muito. Nós estamos aprendendo a monetizar a nossa voz, a monetizar a nossa história. Estar aqui falando para vocês é um orgulho extremo para mim, porque eu comprovo para mim e para todas as mulheres que estão aí com dificuldade, pós essa pandemia, pós tudo que nós vivemos, esse machismo histórico que nos impediu de ter a nossa própria renda, de ter o nosso próprio sucesso, mas a história está mudando. A história está mudando não porque eles quiseram, é porque a gente está lutando, a gente está buscando atrás. Eu não tenho muito o que falar,
Eu sou um pouco tímida, por isso que eu falo assim, mas espero ter trazido para vocês o mínimo da minha história. Eu estou muito feliz de estar aqui participando. Bárbara, obrigada pelo convite. Beth, que prazer te conhecer. Cris, maravilhosa. É isso, gente, vamos juntas, porque a vitória vai ser dada quando todas as mulheres tiverem a sua renda, quando todas as mulheres tiverem a oportunidade. Fernanda, que história linda! Obrigada por compartilhar com a gente. Como você falou que não tem o que falar, que história riquíssima! Riquíssima. Todas me amaram, obrigada! Gente, o pessoal aqui no chat está falando que essas lives, vocês, Cris, Fernanda, Beth, cada uma, como a Fernanda bem colocou, branca cis, negra cis, branca trans. Gente, todas nós aqui temos histórias para contar. Estamos criando um caminho, mostrando uma força feminina aqui no Brasil. Eu agradeço vocês para a gente multiplicar esse conhecimento aqui e agora. E peço para o público, se alguém tem alguma pergunta para cada uma delas, para fazer aqui agora, que elas vão conversar com vocês. Com certeza, mas antes eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar ao lado de vocês, meninas. Sinto que nossa união vem dessa sororidade tão linda que a Cris falou, tão linda, Fernanda, que você falou. Vocês realmente nos inspiram a continuar. Eu que sou artista naquilo que faço, de alguma forma dou voz a alguns personagens, a outras mulheres, além de mim mesma. Estou muito feliz de estar ao lado de vocês. Eu sinto que nós estamos aqui reafirmando a força da nossa união, da nossa consciência, da nossa atitude, da nossa vontade. Isso é fundamental para a gente conseguir as transformações necessárias da nossa sociedade. Somos nós que fazemos a nossa sociedade. Somos nós que realmente criamos a política ativa, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas atitudes, na nossa consciência. Estamos aqui passando um momento de transformação de consciências, e isso é muito importante. A gente está mudando do amor, do medo para o amor. Essa é a grande transformação da humanidade. E começa por aí, pela consciência. É isso. Gente, agradeço vocês. Eu acho que está todo mundo tão emocionado que o pessoal... Histórias lindas, meninas. Nossa, Cris, linda a sua história. Fernanda, linda a sua história. Que coisa boa. Que muito inspiradora. Maravilhosa, viu, Bárbara? Que bom você aí também representando o Supera, que é um método tão importante, que faz um trabalho tão lindo de conscientização, justamente, ajudando as pessoas a perceberem que o cérebro é o nosso maior órgão, mas o que alimenta o nosso cérebro é a nossa mente, né? A nossa consciência, nosso saber, que está ligado à nossa essência, à nossa alma. Cada um de nós nasce num corpo para viver uma determinada história de vida, para ter um determinado saber, né? Um determinado aprendizado, mas para alimentar o nosso ser, a nossa essência, que é eterno, né? A missão superior, Beth, é transformar vidas. A gente transforma vidas nas unidades através do método e nas lives aqui, trazendo vocês cada vez mais, gerando esse espaço de trocas. A Cris queria falar alguma coisa. Cris, por favor. Não, eu queria falar para a Fernanda que o meu restaurante fica perto da loja. E eu já fui várias vezes cliente na loja. Que chique! Olha, gata, eu tenho que ir lá comer no seu restaurante também. Vamos trocar depois. A gente troca, aqui tá super pertinho. O Instagram, Cris e Fernanda, coloca aqui, fala para o pessoal onde vocês estão. @translúdica, pode seguir no Instagram e no Facebook. O meu é Atrium Restaurante, eu vou colocar aqui. Alguém durante a live até colocou, eu acho que tem pessoas que já me conhecem aí assistindo, alguém até comentou, porque eu acho que teve gente que perguntou onde que é o restaurante e alguém respondeu. A gente está ali perto do metrô Consolação, em São Paulo. Gente, vamos lá ajudar a Cris, hein? A Cris duvidou. Vamos todo mundo lá no restaurante. Depois do restaurante, vai lá na Translúdica e comprar
vários cosméticos para ficar linda, comprar todos os artigos da loja. Vamos dar essa força e vamos lembrar sempre da sororidade. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Fernanda. Eu queria saber como é que ela lidou com esse momento do isolamento, como é que ela conseguiu segurar as pontas aí da empresa, quais foram as escolhas que você teve que fazer para se manter viva. Olha, Cris, foi bem difícil esse processo para a gente, para todo mundo, né? A gente tinha ali o nosso lucro, né? Nosso ganho era loja física, e-commerce e bazares, né? Então a gente fomentava aí a nossa loja com esses 3 espaços, né? A loja física, site e bazar. Veio a quarentena, a gente ficou só com e-commerce, ou seja, ali 35% da nossa renda para suprir toda a nossa necessidade. Foi um puta desafio. Mas, felizmente, ano passado a gente participou lá do programa do Shark Tank, nós fizemos um acordo com a Camila Farani, com o Caíto Maia também da Chili Beans, que fez uma doação para a nossa loja, e graças a essas 2 pessoas, tanto mulher quanto homem, que acreditou na Translúdica, mesmo sendo pessoa cis, nós continuamos vivos até hoje, porque olha, gata, se não fosse isso, de repente... é muito difícil. A gente tem menos de 1 ano de e-commerce, então a gente tem uma clientela ali que está engatinhando ainda, sabe? Mas a gente teve esse privilégio, essa boa sorte de conseguir manter a nossa marca até agora. E, olha, eu sou a perguntadeira, eu sou jornalista, eu queria estender a pergunta para a Beth, porque essa classe artística também foi extremamente afetada, não só os atores, mas os profissionais de teatro que ficam aí nos bastidores, pessoal de luz e tal. Beth, como que tem sido para você? É muito grave, né? Tem a lei Aldir Blanc, que veio ajudar um pouquinho os profissionais da área, a PTR no Rio de Janeiro, tem a PETIG, eu acho, de São Paulo, tentando ajudar os profissionais, porque muitos penúria, né, passando dificuldade de alimentação. Eu ajudo um técnico meu, por exemplo, eu mantenho o salário dele, sem ele trabalhar, que é uma forma que eu pessoalmente tenho que tentar ajudá-lo, né, que ele não estava conseguindo nada, eu falei, não, está aqui, né, vamos nos ajudar, a gente tem que se ajudar uns aos outros nesse momento. Graças a Deus eu sou contratada da Record, vou até começar a gravar uma novela, né, mas o pessoal que está fazendo teatro está passando uma dificuldade imensa, mesmo os nossos projetos. Como é que você vai fazer teatro no momento em que agora está aumentando de novo a pandemia? Nós somos um dos primeiros a parar e provavelmente seremos os últimos a voltar. Então, claro que está se abrindo uma porta nova, que é um teatro virtual, que é uma coisa híbrida, não é teatro, mas é uma linguagem teatral que se torna possível, né, agora através dessa comunicação virtual. Mas não é a mesma coisa. Eu estou ajudando, dando aulas também, coisas que eu não poderia fazer, por exemplo, presencialmente, eu estou conseguindo fazer virtualmente. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, então eu ajudo em alguns núcleos. Estou ajudando agora o núcleo de Campinas, na área de educação. Estou fazendo um curso de teatro com eles, a gente vai até agora, no final do mês, fazer uma apresentação dessa experiência de 2 meses de curso à distância. É uma forma de você levar teatro, por exemplo, para as escolas. Eu acho que é fundamental você trazer o teatro, a cultura de maneira geral, para a educação. Eu não vejo separado isso, eu acho que tem que ser cada vez mais junto, porque o hábito cultural começa na escola, começa dentro de casa também, mas a escola é fundamental para sedimentar esse hábito cultural. Então, eu venho de uma época, eu já sou mais... não sou tão novinha assim, então eu venho de uma época, eu comecei a fazer teatro na escola, né? Tinha teatro na escola, tinha artes plásticas na escola, tinha música na escola. Isso tem que voltar para o currículo escolar. E só através da prática com a arte, esse hábito de lidar com a arte, é que a sensibilidade aflora, que as pessoas vão lidar com a arte e a cultura, não como uma coisa supérflua que pode ser jogada fora, mas como uma atividade essencial para o seu desenvolvimento como seres humanos que somos, né? A arte alimenta a nossa alma, é fundamental.
Então, estamos passando um momento de dificuldade, sim, mas novas portas vão se abrir, se Deus quiser, e cada vez mais. Um beijo para a Lívia, que me pediu aí, do grupo que me segue. Manda um beijo, Lívia, para você e para todos que vieram até aqui, estão acompanhando nossa live. Meu beijo carinhoso, minha gratidão, que é muito bacana, a gente não vê as pessoas, a gente sente falta de público, né? A gente está no teatro, a gente tem esse prazer maravilhoso, que é sentir as pessoas. A beleza do teatro é o ser ao vivo, é um ser humano diante do outro, a gente sente a energia do outro, troca a energia do outro. Agora a gente não tem isso, a gente está tendo um outro aprendizado, né? Lidar com, mas você sabe que tem uma pessoa ali. Então, que todas essas pessoas que vieram aqui essa noite recebam o nosso beijo carinhoso, nossa gratidão, porque é um encontro muito especial que nós estamos tendo hoje. Eu acho que vamos sair todos, assim, muito inspirados, foi muito boa a ideia da inspiração para esse nosso encontro, porque saímos inspirados pela força do amor, pela força da sororidade, pela força do sonho, pela força do movimento de empreender a sua vontade, o seu desejo. Isso é fundamental. E Beth, como a Fernanda, ela disse, a vontade de fazer o mundo melhor, né, Fernanda? Criar Sim. uma realidade de que todos nós aqui, né? A sua história, Beth, a história da Cris, a história da Fernanda, vocês são mulheres protagonistas. Vocês acreditaram num sonho, acreditaram numa vida melhor. Vocês não mudaram só a realidade de vocês, mas de todo mundo à volta de vocês. Então, muito obrigada, minha gratidão. Deixem, por favor, uma mensagem para toda essa audiência, para todo mundo que está aqui com a gente até agora, crescendo aqui com a gente juntos. E, por favor, quem quiser começar, pode começar. Beth, fica muito apresentou? Cris, por favor. Por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Moraes por esse painel tão diverso, tão plural. É muito importante que ele, como um homem, é representante aí de uma empresa tão grande, a Supera tem, sei lá, 4 mil unidades, está aí no país inteiro, que ele demonstra aqui que ele entende qual que é a luta feminista, quando a gente fala de mulheres, que a gente precisa abrir o espaço para que uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher trans, para que todas nós estejamos juntas no mesmo patamar. E falando de empreendedorismo, ele não convidou Fernanda para falar da questão trans, mas é para mostrar a Fernanda empresária. Não é a Cris falando da questão racial, é a Cris empresária, é a Beth empresária. E isso é muito importante, é um exemplo que a gente precisa tomar para o nosso dia a dia, né? E nós, empreendedores, ainda mais, porque nós também empregamos. Nós também damos trabalho, nós também contratamos, e é imprescindível que a gente tenha a fala da Fernanda de que as mulheres trans, elas estão trabalhando na rua não é por uma escolha, mas porque o mercado de trabalho está completamente fechado para elas. O que nós, empresárias, estamos fazendo para que essas mulheres possam entrar no mercado de trabalho? Eu, na minha empresa, a gente tem essa preocupação e a gente tem profissionais que trabalham conosco e que já trabalharam, que são mulheres trans, que são mulheres negras, que são mulheres que têm questões com filhos e principalmente mulheres periféricas, que são mulheres que estão ali mexendo no mundo pelas margens, né? Hoje, quando a gente coloca um salário na mão de uma mulher que está na periferia, ela faz uma transformação imensa no meio de trabalho dela, porque ela ajuda a mãe, ela ajuda filhos, ela ajuda irmãos. Esse dinheiro impacta não só na vida dela, mas na vida de muitas outras pessoas. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente leve em consideração quando a gente vai estruturar a nossa empresa. E esse momento é um momento de extrema incerteza. Eu hoje mesmo, acho que já falei umas 3 vezes hoje, que eu estava muito preocupada se a gente ia parar, se a gente não ia parar, se íamos ter novamente medidas de isolamento. Fica muito difícil pensar em futuro e pensar em amanhã.
Então, a minha mensagem, na verdade, é que, gente, para que a gente tenha mudanças nessa situação do Covid, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu vejo que aqui em São Paulo, a população acabou só colocando a máscara e está vivendo como se nada tivesse acontecido, jantando, curtindo. Quem sou eu para criticar? Mas a gente precisa se proteger, se preocupar, porque senão a gente não vai conseguir, por exemplo, fazer com que os nossos negócios decolem daqui a alguns meses. Essa é a minha mensagem, é até fugindo um pouco do empreendedorismo, mas também usando o meu espaço para que a gente fique alerta. Nós estamos num momento que é muito necessário que a gente cuide de nós e dos outros. Com certeza, com certeza. Quer falar, Fernando? Bom, queria agradecer vocês, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, mulheres inspiradoras. Já respondendo a pergunta do Janer, que eu consegui ler o chat agora. Agora que eu aprendi a ler o chat, gente, uma hora dessa. Eu quero responder o Janer, dizer que a minha inspiração são mulheres como vocês, mulheres como nós, que trabalhamos sempre, lutamos. Desejo que esse processo de Covid acabe logo, porque todo mundo não aguenta mais, mas como a Cris disse, é necessário ficar em casa. Cuidem-se, não se exponham. Eu vim participar de um festival que você, Beth, já participou, que é o Festival da Serrinha, aqui em Bragança Paulista. Estou aqui na Serrinha. Um beijo para Mas, todos. inclusive, nesse processo também é distancial, né? Vai ser uma peça gravada que vai ser transmitida futuramente, porque a gente não pode ter público, todo mundo com medidas aqui de segurança. Quero agradecer a Bárbara pelo convite, ao Método Supera, e quero que muitas mulheres superem as dificuldades e conquistem sua independência, seja ela cis, trans, negra, periférica, logo entendendo as nossas corpas e as nossas necessidades. Eu desejo do fundo do meu coração que a gente supere isso e nos tornemos protagonistas das nossas próprias histórias. É isso. Perfeito. Então, eu queria terminar com uma mulher inspiradora para todos nós, que é a Cora Coralina. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Arrasou, querida! Ela disse tudo! Gratidão, minhas queridas, gratidão, gratidão. Obrigada, Bárbara, linda, Supera, por esse encontro maravilhoso. A cada uma de vocês, Fernanda, Cris, que histórias maravilhosas. Gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigada, meninas. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão por vocês confiarem no Supera, confiarem nessa live que a gente está promovendo, por se abrirem e contarem a história de vocês aqui. E o público gostou tanto. Eu tenho até alguns comentários para ler para vocês. Oh, que bom. Olha, nunca sabemos o quanto os vencedores tiveram que enfrentar a luta que precisaram travar na vida. A Ingrid, ela diz que ela está prestes a empreender. E confessa que ainda tem segurança, mas que vocês três a inspiraram. Olha que legal. Então, são tantas pessoas aqui. A Varlene, ela disse o seguinte: eu larguei meu emprego de carteira assinada para abrir meu negócio. Foi a decisão mais difícil, pois a insegurança é muito grande. E várias outras meninas. Então, eu agradeço. Eu agradeço a mensagem final de cada uma de vocês. Eu agradeço a audiência, a todos vocês que ficaram aqui. E se vocês querem conhecer um pouco mais do Supera, que tem essa missão de transformar vidas, acesse o nosso site, se inscreva no nosso canal. Faça esse convite para todas vocês também. Beth, você que é embaixadora do Supera,
Gratidão por sempre confiar no nosso trabalho, estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Fernanda e Cris também, por confiar no nosso trabalho, estarem aqui, aceitarem o nosso convite. Um beijo, Fernanda, Cris, Beth, obrigada à audiência, obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente. E para quem esteve aqui, se inscreveu, a gente vai mandar um certificado. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva que dá tempo de receber o certificado de participação desse quadro lindo, Empreendedorismo Feminino, Trocas de Experiências. Um beijo! Beijo! Tchau, meninas. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus.